como ficou chato ser moderno, agora serei eterno. Frase do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, dita por ele, escrita por ele ali em meados do século XX. E por que estou citando a frase do poeta? Porque o personagem que eu vou falar sobre neste vídeo, quando surgiu no final do século XIX, era extremamente moderno e logo se tornou eterno. Agora, no século XXI, o terceiro século de sua existência, muitos querem modernizá-lo, alterando sua forma de vestir, alterando seu comportamento e alterando até mesmo os seus hábitos. Politicamente correto, agindo sobre um dos grandes ícones da literatura, e posteriormente a literatura, um dos grandes ícones do cinema em todos os tempos. Personagem que eu sou muito fã desde a minha adolescência, quando comecei a ler os primeiros livros, tendo ele como personagem. Os livros que eu encontrei na estante da minha mãe, com livros antigos, herdados por ela do meu avô, que era um intelectual, e eu achei algum desses livros, comecei a ler e fiquei fascinado. Durante muito tempo li seus livros, os livros do personagem, assisti filmes, assisti séries, e com o tempo esses velhos livros se perderam, infelizmente. Mas logo, alguns anos atrás, eu consegui adquirir toda a literatura deste personagem aqui. Sherlock Holmes, personagem criado pelo grande escritor Arthur Conan Doyle, que simplesmente criou um ícone para a cultura pop e até mesmo para parte da cultura erudita. O grande Sherlock Holmes atingiu a todos através do tempo. Primeira aparição do detetive meio maluco, excêntrico, antissocial, rabugento, mas muito sensível, perspicaz e genial. Foi em 1887 na revista Benton's Christmas Annual. Uma revista, primeira aparição. E depois vieram os romances e uma série de contos. E como eu disse anteriormente, eu, na minha adolescência e juventude, li alguns dos livros do Sherlock Holmes. E esses livros se perderam com o tempo, mas recentemente saiu um box espetacular com toda a obra original escrita por Arthur Doyle, os romances e os contos. E é sobre esse box que eu quero falar nesse vídeo. E a gente também vai fazer uma correlação entre os romances e falar, fazer essa relação sobre alguns filmes com o personagem. O box em questão é esse aqui, pesado, muito pesado. São 4 volumes. 4 volumes. E é um objeto muito bom de se ter.
é um dos meus objetos favoritos que eu tenho maior estima. Como eu disse, são 4 volumes. Em capa dura, edições muito bem diagramadas, com papel de qualidade. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um. Nesse primeiro volume, nós temos o romance Um Estudo em Vermelho, de 1887, ou seja, logo depois da sua primeira aparição na revista, como eu citei, na revista Benton's Christmas Annual. O outro romance que tem nesse volume é O Sinal dos Quatro, de 1890, e As Aventuras do Sherlock Holmes. Esses são contos, né? É um livro com vários contos, As Aventuras de Sherlock Holmes, de 1892. Aqui na contracapa desse primeiro volume está escrito: todo mundo sabe quem foi o detetive Sherlock Holmes. Pode enumerar boa parte dos seus hábitos ou objetos preferidos e repetir algumas de suas frases célebres, elementar. Mas o fato é que esse notável cavalheiro britânico de astúcia incomparável e vícios mundanos, que povoou o imaginário coletivo dos ingleses desde 1887, jamais viveu e nunca morrerá. Saiu em um jornal esse pequeno texto no primeiro volume. Segundo volume, nós temos Memórias de Sherlock Holmes, de 1894, contos, um livro só com contos, e O Cão dos Baskerville, de 1902, já entrando no século XX, é um romance. E aqui atrás está escrito: eu honestamente acredito que Sherlock Holmes seja o primeiro personagem moderno na ficção de língua inglesa. Ele é um anti-herói que funciona muito bem no mundo em que vivemos. O personagem de Conan Doyle é tão complexo e atemporal que pode existir em qualquer lugar. Quem disse isso foi Andrew Lane, um escritor com muito prestígio. O terceiro volume contém 2 livros: A Volta de Sherlock Holmes, também contos, de 1905, e O Vale do Medo, um romance de 1915. Aqui atrás está escrito: desde muito jovem fui inspirado pela genialidade de Conan Doyle e por seu estilo que conheço bem. Anthony Horowitz, um escritor também com muito prestígio. Arthur Conan Doyle transformou Sherlock Holmes em um ícone popular de forma fantástica e o legado continua. Guy Ritchie, diretor que levou Sherlock Holmes às telas do cinema em 2009. O quarto e último volume, contém os livros Os Últimos Casos de Sherlock Holmes, que também são contos, de 1917. Histórias de Sherlock Holmes, contos, de 1927. Nesses 4 volumes está toda a obra original escrita pelo Doyle, pelo escritor, pelo criador original. Depois disso foram feitas outras coisas com o personagem, mas não foram escritas por esse genial escritor inglês. Para quem gosta de boa literatura, para quem gosta de aventuras, de suspense, de enigmas e do grande personagem Sherlock Holmes, esse box é imperdível.
jamais poderá deixar de ter importância, jamais deixará, né, a importância do personagem esquecida nesse box. Está tudo reunido, toda a obra original do Doyle. Eu falei sobre uma citação do Guy Ritchie, que é o diretor que fez 2 filmes do Sherlock Holmes. Ele fez um em 2009, que tem apenas o nome Sherlock Holmes, que é esse aqui. Um grande elenco, né? O Robert Downey Jr., o Jude Law, a Raquel McAdams e o Mark Strong. É um filme muito bom, muito divertido, apesar que o Sherlock Holmes é meio descaracterizado, não usa as mesmas roupas, os hábitos são diferentes. De certa forma, o filme é legal, mas eu não vejo o Sherlock Holmes como ele realmente é neste filme. Muita coisa foi mudada e isso me desagrada. Em 2012, 2011, foi feito outro filme com o mesmo diretor, o mesmo elenco, chamado Jogo das Sombras, onde Sherlock Holmes continua muito descaracterizado. Tem acontecido muito isso no cinema no século XXI, a partir ali de 2010 em diante. Vários diretores, vários cineastas estão desconstruindo figuras importantes, figuras históricas, muitas vezes empurrado pelo maldito politicamente correto, muitas vezes querendo atender demandas ideológicas, interferências ideológicas, e isso é muito ruim, porque personagens como Sherlock Holmes deveriam ser mantidos como ele foi criado pelo seu pai criador, e jamais ser descaracterizado. Isso tem acontecido com vários outros ícones também, inclusive do mundo dos quadrinhos, né? Os super-heróis têm sido totalmente mudados, destruídos, desconstruídos, e estão tentando construí-los sobre a ótica desta geração. Uma geração que chegou ao mundo e tinha tudo pronto, criado por homens, por gênios, por mulheres geniais, por homens geniais, por toda uma gama de escritores, poetas, compositores, cineastas, artistas plásticos e tudo mais. E de repente eles se sentem no direito de desconstruir um legado de milênios, né? Sobretudo dos 2 últimos séculos, 19 e 20, e eles querem mudar tudo isso para atender a sua forma de pensar extremamente politicamente correta e atendendo a agenda ideológica que tomou conta do cinema, sobretudo do cinema norte-americano de Hollywood. Isso é muito ruim. Eu gosto desse filme enquanto um filme, mas eu não vejo Sherlock Holmes como ele realmente é aqui. Em 1985, esse filmaço que eu adoro, o título nacional é O Enigma da Pirâmide, o título original é Young Sherlock Holmes, né, o jovem Sherlock Holmes. É um filme produzido pelo Steven Spielberg, ele que na época estava lançando um sucesso atrás do outro, Caçadores da Arca Perdida e ET, e era um sucesso atrás do outro. Não dava conta de dirigir todos, começou a produzir alguns outros filmes, o Goonies, De Volta para o Futuro e esse, O Enigma na Pirâmide, são alguns desses filmes produzidos pelo Steven Spielberg naquela fase dele, que onde ele punha a mão virava ouro. Este filme aqui, incrivelmente, não teve sucesso de bilheteria, sucesso mediano, mas teve sucesso de crítica. É muito bacana ver o Sherlock Holmes jovem na escola e conheceu também garoto Watson, né, a dupla
imbatível, histórica, e esse filme tem uma cena no final, né? Quem a capa aqui dá para ver o jovem Sherlock Holmes com o seu cachimbo Calabash. Calabash é um modelo de cachimbo muito clássico, muito famoso, e aqui na capa tem ele com Calabash. A última cena do filme não chega a ser um spoiler, porque primeiro que o filme é antigo e segundo que não interfere na história em si. O filme caminhando para o final, o Watson vai e presenteia o Sherlock Holmes com esse cachimbo, dizendo que iria o ajudar a pensar, a meditar, a refletir sobre os enigmas que ele precisaria no futuro resolver. Uma cena arrepiante porque mostra uma das principais características, um dos principais, aquilo que lembra o Sherlock Holmes, que é o cachimbo Calabash, e é muito bacana, principalmente para quem gosta de cachimbo, como eu. Esse filme é muito bom, qualquer dia desse eu vou fazer uma resenha sobre ele aqui no canal. Ele tem direção do Barry Levinson, o mesmo do grandiosíssimo filme Rayman, com Dustin Hoffman e Tom Cruise. Eu recomendo, mas vou falar sobre ele logo aqui no canal. O homem que nunca viveu, mas que jamais morrerá. Essa frase antológica foi o slogan que depois ficou imortalizada, né, com o personagem Sherlock Holmes. Mas a frase foi criada para uma exposição sobre Sherlock Holmes que acontecera em 2014 em Londres, mais precisamente no Museu de Londres. E Londres, que é uma cidade que eu não conheço, mas quero conhecer, e quando chegar a Londres, quero muito ir ao museu permanente que existe lá, chamado Museu Sherlock Holmes, no endereço que constava nos romances, nas histórias dele, o endereço original. Eu já vi alguns documentários, alguns vídeos, é um lugar super interessante que eu tenho muita vontade de conhecer e de comprar um cachimbo do Sherlock Holmes em Londres. Eu tenho muita identificação com esse personagem, já citei pelo menos 2 vezes nesse vídeo, que comecei a ler os seus livros muito jovem e até hoje continuo tendo. Eu gosto da postura do Sherlock Holmes enquanto um homem excêntrico, tem um jeito, um modo de viver, uma forma de enxergar a vida do jeito dele, é antissocial, crítico consigo mesmo, crítico com a sociedade, com as pessoas, gosta da boemia, tem uma paixão secreta e um único amigo, que é exatamente o Watson. É um personagem deslumbrante, fascinante, por isso eu gosto muito dele. O Sherlock Holmes, que já apareceu ao longo do tempo em mais de 213 filmes diferentes. Entre filmes para cinema, filmes para televisão e séries. Existem muitas séries sobre Sherlock Holmes ao longo do tempo, inclusive agora, mais recentemente, teve algumas, uma inglesa. Agora criaram uma sobre a irmã do Sherlock Holmes. É uma personagem que nunca existiu nos livros. Como eu te disse, existe uma desconstrução do personagem, uma construção. E ao criar uma irmã para o Sherlock Holmes, eles querem fazer uma espécie de Sherlock Holmes mulher, totalmente descaracterizando o personagem. Mas, ao longo do tempo, 213 filmes,
e o personagem foi interpretado por 76 atores diferentes. Isso até pouco tempo atrás. Esse número já deve ter sido aumentado. Mas de todos os atores que interpretaram Sherlock Holmes, o mais tradicional, mais icônico é Basil Rathbone, que fez vários filmes na década de 40, na década de 1940. São filmes antológicos, filmes que se tornaram referências do personagem Basil Rathbone, o ator que realmente encarnou Sherlock Holmes como ele foi criado pelo genial Arthur Conan Doyle. Esses filmes podem ser encontrados, não são fáceis de encontrar, mas estão por aí e são muito bons de serem assistidos. Em 1900 foi feito o primeiro filme, sobre o Sherlock Holmes, um filme de 30 segundos, ou pouco mais que 30 segundos. 1900, né? O filme foi lançado em 1903 e é muito interessante ver o cinema como era feito ali nos primórdios, né? As primeiras imagens. O filme, o curta-metragem, chama Sherlock Holmes Barefoot. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado da referência que eu fiz ao grande Sherlock Holmes. Essa boina aqui, essa boina italiana, é o chapeuzinho, digamos assim, mais próximo do original que o verdadeiro Sherlock Holmes, o histórico Sherlock Holmes usou através dos anos. Um dia eu quero ter um igual ao dele. No momento esse é o mais próximo que eu tenho, mas é uma forma de homenagear este personagem histórico, eterno, como eu disse na frase inicial, ao seu criador Arthur Conan Doyle, o genial escritor que escreveu romances e contos maravilhosos. E é uma forma também de falar sobre dois assuntos que eu adoro: literatura e cinema, duas paixões que permeiam, que povoam a minha vida em todo o sempre. Poder falar sobre essas duas paixões que tenho, literatura e cinema. Eu agradeço muito a você que assistiu esse vídeo até o final e juntos nós ainda vamos falar muito sobre assuntos históricos, assuntos que nós devemos preservar para todo sempre, apesar de alguns quererem destruir os ícones de todo sempre. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.